A importância de você usar o Teorema de Pitágoras, por exemplo, numa construção, é que os pisos, revestimentos, porcelanatos, mármores e granitos, todos eles vêm no esquadro, ou seja, eles vêm a 90 graus, perfeito. Então, se você faz a sua casa fora do esquadro, você tem problema do alicerce ao telhado, e mesmo depois da casa pronta, os móveis não encaixam, dá defeito, então você tem problema do começo ao fim, e até depois do fim você tem problema. Então, o Teorema de Pitágoras vai te ajudar, principalmente você que trabalha com obras, a resolver essa questão do esquadro em sua obra. Para você que vai fazer prova de vestibular, para você que está indo no ensino médio, para você que vai fazer Enem, também é muito importante esse assunto aqui. Veja só, Pitágoras, quem foi Pitágoras? Ele foi um filósofo grego que ele viveu na Grécia por um tempo, passou um tempo, na Grécia tinha um tirano que estava perseguindo ele, e ele, para não tomar uma arrasta para cima, ele desceu para a Itália. Na Itália, ele montou uma escola, a escola de Pitágoras. Lá eles estudavam a filosofia, astronomia, aritmética, que depois se tornou a matemática, estudavam também a geometria, a trigonometria e também música. Sim, mas por que, Teodoro, música? Porque a música, você que estuda música, que estiver nos assistindo, pode até comentar depois. A música, ela tem os tons, semitons, e esses tons aí são em escalas matemáticas. Então, quem estuda música sabe que ela envolve um pouco de matemática também. Então, na escola de Pitágoras, eles estudavam isso. Então, eles ficavam por conta de estudar todos esses assuntos. E imagino eu que numa dos experimentos deles, eles fizeram esse brincadeira aqui com quadradinhos. Esse quadradinho aqui, vou pegar só uma régua aqui. Esse quadradinho aqui, ele tem um lado de 3 centímetros. É um quadrado perfeito de 3 centímetros. Esse aqui é um quadrado de 4 centímetros e esse aqui também é um quadrado de 5 centímetros de lado. Correto? Quando eles fizeram esse experimento aqui, nota que aqui formou um triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo. Agora a gente vai ampliar ele aqui e falar sobre o triângulo retângulo, que o Teorema de Pitágoras, ele é baseado no triângulo retângulo. Então, vou fazer a ampliação daquele triângulo lá. Por que ele se chama triângulo retângulo? Porque em um dos seus vértices ele tem um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui significa 90 graus. Então, o ângulo reto, fazendo uma pequena revisão, ele tem 90 graus. Um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. E um ângulo raso é um ângulo que ele tem 180 graus, correto? E vértices são esses pontos aqui onde as retas dos triângulos se encontram. Muito bem, por isso que esse triângulo ele se chama triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto e esse ângulo reto tem 90 graus. Esse 90 graus veio ali da circunferência, onde você tem a divisão de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Por isso que você tem aqui os 90 graus, que é o esquadro perfeito. Correto? Agora, a gente fazendo a ampliação desse triângulo aqui, olha só, aqui nós temos 3, então vou ampliar ele aqui. 3, o outro 4 e o outro aqui, faz de conta aqui que é o 5. Então nós ficamos aqui com o lado 3, o lado 4 e o lado 5. E eles tentaram achar uma relação aqui, por que deu 5 aqui? Então 3 e 4 dá 7, não dá 5, então eles ficaram nesse impasse, mas
eles fizeram uma coisa aqui. Isso aqui, embora não pareça, mas é um quadrado perfeito. Vendo? Um quadradinho perfeito de lado, lado. Então, são lados iguais. Então, todos os lados aqui tem 3. Então, o que eles fizeram? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, eles elevaram ele ao quadrado. Quando eu elevo um número ao quadrado, é só eu multiplicar ele por ele mesmo. Então, você que talvez não tenha muita familiaridade com a matemática, não se assuste, porque é simples o que eu vou explicar aqui. Então, elevar o número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. Então, o que eles fizeram? Se esse lado aqui tem 3 e esse lado tem 3, 3 vezes 3, nós temos 9 de área. Aqui, eu tenho 4 aqui. 4 vezes 4, nós temos 16 de área. E aqui, 5, eu tenho 5 também. 5 vezes 5, eu tenho 25 de área. Então, eles somaram 9 com 16, dá 25. Então, eles fizeram a seguinte relação. Eles falaram assim, olha só, que interessante. Essas duas áreas somadas deu igual essa área aqui. Então, eles estabeleceram o seguinte, para chamar esses lados aqui, ó, todos esses triângulos, esses retângulos, esses quadrados têm lados. Então, ficaria difícil eu chamar lado ao quadrado, lado ao quadrado, lado ao quadrado. O que eles fizeram? Eles chamaram esse lado aqui de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. E aqui eles definiram o teorema de Pitágoras, onde A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é a dedução do teorema de Pitágoras, correto? Vamos ver isso na prática? Digamos que a gente não soubesse que esse lado aqui valeria 5. Então, ele é quem? É A. Olha só. A ao quadrado é igual. B é quem? 3. Eu tenho 3 ao quadrado, mais C é quem? 4. 4 ao quadrado, eu tenho A ao quadrado é igual 9 mais 16. Agora, só que aqui a minha expressão não terminou. Aqui eu tenho, na matemática, primeiro membro, segundo membro. Tudo que está no primeiro membro somando passa para o segundo, subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Como eu tenho aqui uma potenciação, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Então, A é igual a raiz quadrada de 25. E como eu faço isso na prática? Olha só. Você tem uma calculadora. Se você não tiver essa calculadora, você tem essa calculadora. Mas, dependendo do local que você trabalha, dependendo da obra que você está, dependendo de onde você esteja, talvez você não possa utilizar, a menos que você tenha a autorização. Porque às vezes você está fazendo um cálculo e o seu supervisor vai olhar e falar que você estava nas redes sociais. Então, você pode tomar uma advertência por estar utilizando o celular, mesmo fazendo um cálculo importante para a empresa. Então, você, se não tiver uma calculadora dessa, você chega no seu supervisor e fala, ó, eu preciso fazer um cálculo, posso usar o celular para fazer o cálculo? Aí sim, entendeu? Então, nós temos essa raiz quadrada nos dois. Por exemplo, nosso resultado deu 25. Então, eu tenho aqui, ó, 25, a tecla da raiz quadrada, esse Vzinho aqui. Então, é só eu apertar ele. 5 é o resultado. E aqui na calculadora também, do celular, olha só, nós temos duas modalidades de calculadora. Temos a calculadora simples, aqui no celular, e você tem uma tecla aqui onde você transforma a calculadora em científica, onde tem algumas funções da trigonometria, e temos também a tecla aqui da raiz quadrada, que você aperta ela e digita 25, e ela vai te dar o resultado
que é igual a 5. Correto? Agora vamos ver isso aqui na prática. Então, esse daqui é o Teorema de Pitágoras. Só para a gente concluir, eu vou apagar essa parte aqui. Agora vamos expressar esse teorema verbalmente. No triângulo retângulo, nós temos aqui, esses lados menores, eles chamam catetos. Catetos. Esse aqui, cateto. E essa daqui, que é o lado maior, que está oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Hipotenusa. Essa hipotenusa é o lado maior de um triângulo. Esse teorema só vai funcionar em triângulo retângulo. Outro triângulo ele não funciona. Então, expressando isso daqui verbalmente, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Entendeu? De onde que veio essa expressão? Então, verbalmente fica o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Agora vamos ver isso aqui na prática, o porquê é importante. Digamos que você compra um lote, ou você que é construtor, compra um lote num condomínio ou em qualquer local, que o lote está numa curva, por exemplo. Então, nessa curva, possivelmente, o lote ele não vai ser totalmente paralelo aqui, pode ser que ele seja mais fechado para dentro. Então, você não tem referências de esquadro. Mesmo que os seus vizinhos fizeram alguma obra, você não pode confiar muito como é que foi lá. Porque quando você compra um imóvel, a própria imobiliária, ela já determina lá. Você comprou um imóvel, por exemplo, digamos que seja um imóvel meio tortinho assim, ó. Então, a imobiliária, ela lança piquetes aqui, ó, que são chamados de limites de confrontação entre você e os seus vizinhos. Isso aqui é feito pelo georreferenciamento da empresa. Eles contratam e determinam onde vai ser os limites do seu lote. Então, quando você compra lá, vai ter os piquetes aqui. O que acontece? Você não tem a garantia que isso aqui está no esquadro. Então, na construção civil, o pessoal usa uma técnica chamada 6, 8, 10. Você lembra lá que o triângulo pitagórico, ele era de lado 3, 8, 3, 4 e 5? O que é essa técnica na prática que o pessoal utiliza? É o mesmo triângulo, só que dobrado. 3, 6, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. É um triângulo mais ampliado. Então, o que eles fazem? Aqui você tem a rua lá, que está passando. Por lei, pelo menos aqui em Goiás, a gente tem que ter um afastamento aqui dos limites de confrontação, a gente tem que ter 5 metros de afastamento. Nós temos também alguns limites aqui de 1,5 metro aqui, em uma das laterais do imóvel, que isso daí são normas da Secretaria de Planejamento de toda a cidade. Se você fizer fora dessas normas, a sua obra pode ser embargada e você não consegue retirar o habite, você não consegue regularizar a sua obra. Então, tem que ser observado esses detalhes aqui. Então, o que eles fazem? Eles vão começar a construção. Eles pegam e lançam aqui, por exemplo, 6 metros aqui. E lançam aqui 8 metros aqui. Isso aqui é uma regra prática que o pessoal da construção civil utiliza. Aqui nesse galpão foi utilizado isso daqui. Lá na frente, a gente utilizou essa técnica aqui. Então, eles marcam um plástico aqui, um araminho, um cordão, nesse ponto aqui dos 6 metros, marca outro aqui de 8 metros e, com auxílio de alguém, pega a trena e puxa até esse ponto para dar os 10 metros. Se os 10 metros veio para cá, quer dizer que ele tem que mexer esse cateto para cá. Se ele mexer esse cateto para cá, ele diminui aqui 1,5 metro. Então, ele tem que mexer aqui.
Ele sobe aqui um pouquinho, vê o quanto que ele precisa, até ele mexer esse cateto aqui e os 10 metros bater exatamente nos 6 metros aqui. Feito isso, ele tem a certeza que esse canto aqui está no esquadro. Aí ele traça outra linha lá para o fundo, de 6 metros também, faz a marcação de 6 metros e traça outra diagonal aqui, para dar novamente os 10 metros. Quando ele faz isso daqui, ele tem um esquadro perfeito em todos os cantos do gabarito dele. A partir daqui, ele vai fazer lá as divisões lá dos cômodos da casa, onde vai ser sala, banheiro, suíte, tudo isso daí. Então, isso daqui é utilizado, essa regra na prática. Aí você fala assim, Teodoro, mas se, por exemplo, o meu espaço lá, que eu tenho lá, ele só tem 5,2 metros e lá do outro lado lá tem 7,3, por exemplo. Aí saiu fora disso aqui, né? 6, 8, 10. Aí você vai utilizar A ao quadrado mais B. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, que você tem um triângulo retângulo na sua obra aqui? Olha só. Triângulo retângulo aqui. Um triângulo retângulo que você tem. O A é o que você quer, está aqui. O B está aqui e o C está aqui. Então, o que você faz? Você fala, eu não tenho o A, né, que é o que eu quero saber, a diagonal, para me saber se aquele espaço ali vai dar certinho. Então, você vai colocar A ao quadrado é igual B ao quadrado, quem é B? 5,2. 5,2 mais 7,3, 7,3, os dois ao quadrado, correto? Então, A ao quadrado é igual, vamos fazer rapidinho aqui, olha só, 5,2 vezes 5,2 é igual 28,6, 28,6 mais 7,3 vezes 7,3 é igual 53,29 mais 28,6, 28,6 é igual A ao quadrado é igual 81,89. A é igual raiz quadrada de 81,89. Então, eu aperto a minha tecla aqui da raiz quadrada. Então, ele está falando para mim que o meu A, quando eu for medir lá, ele vai dar 9 metros,04. Essa é a medida que tem que dar a minha diagonal para o meu esquadro ficar perfeito. Correto? Mais um exemplo aqui na prática. Por exemplo, um serralheiro. O serralheiro, eles utilizam isso aqui na prática. Ele vai fazer o portão da sua casa, por exemplo. Então, ele tem a moldura lá do portão. As folhas que a gente compra na indústria, elas vêm tanto paralela, quanto elas vêm no esquadro. Então, a moldura aqui do portão, ele tem que fazer ela exatamente no esquadro, porque senão ele começa a colocar as folhas aqui, e aqui na frente vai dando vão. Então, isso não pode acontecer. Então, o que ele faz? Na prática, ele nem calcula o Pitágoras aqui. Ele bate a trena aqui e bate a trena aqui. Quando essas duas medidas aqui equilibrar, ficar iguais, ele sabe que esses cantos aqui estão no esquadro e ele pode fazer a solda perfeita já, que já vai dar certo. Mais um exemplo, para serralheiro, por exemplo, eles fabricam as treliças de galpão. Você já deve ter visto aí, por exemplo. Eu tenho uma treliça de galpão, então eu tenho essas verticais aqui que chama de pontalete, e nós temos essas outras aqui, ó, que vem fazendo o reforço. Então, digamos que isso aqui dá 70 centímetros aqui e 70 centímetros aqui. O que acontece? Aqui 70 centímetros aqui, você fala assim, tranquilo, é só eu somar 70 centímetros, eu vou precisar de 10 peças, tá, beleza, deu quantidade. Mas e esse daqui? Esse daqui, ou você faz um quadradinho aí
na sua bancada aí de 7 por 7 mede essa diagonal, ou então você faz o cálculo, porque você não pode falar assim, eu vou mandar cortar com 75. Você não sabe, você tem que calcular. Por quê? Porque você vai ter que pedir para comprar material. Se você comprar pouco material, seu cliente vai ficar nervoso com você, porque foi pouco material que você comprou e ele vai ter que fazer outra compra, outro frete, mais despesa. Se você não calcula e vem material demais, seu cliente vai ficar bravo com você, porque você pediu material demais. Ele vai falar assim, essas barras aqui é para quê? Você fala, que sobrou, mas por que sobrou? Então, sobrou porque você não calculou. Então, você tem que calcular. A gente não pode chutar. Então, o que a gente faz aqui? A mesma coisa, nós temos aqui o triângulo aqui. Nós queremos saber o A. Então, nós temos o A aqui, temos o B e temos o C. Então, A ao quadrado é igual a 70 ao quadrado mais 70 ao quadrado. Então, A, aqui 70 vezes 70 dá 4.900, mais 4.900. Isso aqui dá 9.600, né? Ao quadrado é igual a 9.600. É isso mesmo? 9.800. Isso daqui. Então, agora você pega aqui, 9.800 raiz quadrada. Então, esse trecho aqui, deu 98,99, praticamente 99 centímetros. Então, olha só a diferença de 70 para 99. Então, você não pode ir no chute, você tem que calcular. Porque aí, sim, você vai saber quanto de material você vai gastar para você poder fazer a sua treliça. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode fazer aí nos comentários. A gente está à disposição. Se você gostou, compartilha também com seus colegas. Deixa um like aí pra gente. É isso aí, obrigado.